Olá, gente! Vamos então para o nosso último dia, tá? Da semana da discussão das questões de câncer de cólon. E vamos encerrar então falando de todas as questões que já caíram, que abordaram o tema câncer de cólon metastático, tratamento a partir da segunda linha. E eu vou começar projetando para vocês a questão de 2019, nós vamos avaliar item por item, tá? Então eu coloco aqui para vocês, essa questão ela afirma que aqui na letra A, que a capecitabina merece ajuste de dose na dependência do clearance de creatinina. Na letra B, ela fala que na recorrência, após o uso do cetuximab, se for reexpor anticorpo monoclonal anti-EGFR, é melhor trocar o cetuximab pelo panitumumab. Na letra C, fala que para reexpor ao anti-EGFR não há indicação de retestar o status RAS, uma vez que o status RAS selvagem ele é mantido da mesma forma, uniforme ali ao longo da evolução da doença. Na letra D, ele afirma que na doença metastática, quando a escolha for urinotecano, a sua combinação com capecitabina é preferencial pela comodidade da administração oral e por preterir do dispositivo infusor portátil para o fluoracil. Na letra E, ele afirma que o regorafenib é uma droga monoclonal antiangiogênica anti-VEGF exclusiva. E a gente vai começar então de baixo para cima analisando esses itens. Na letra E, então, a gente começa aqui lendo o que ele fala. O regorafenib é uma droga monoalvo antiangiogênica. E aqui a gente já tem o primeiro erro, porque o regorafenib ele é um inibidor multiquinase. Ele é sim um inibidor anti-VEGF, mas ele é também um inibidor do PDGFR-alfa, do FGFR, do RAF e assim sucessivamente. A gente vê então aqui na letra D, que afirma que na doença metastática, quando a escolha for irinotecano, a sua combinação com capecitabina é preferencial, pela comodidade da administração e por preterir o dispositivo infusor. Eu aproveito essa questão para trazer para vocês os dados do estudo ACCORD, que foi um estudo de fase 2, que comparou então a eficácia do Xelire e em comparação ao Folfire, ou seja, Xeloda com irinotecano versus Fluoracil e irinotecano para os pacientes com câncer de cólon metastáticos na primeira linha. E a gente observa aqui na direita que com relação à taxa de resposta e à sobrevida livre de progressão e sobrevida global, eles são muito semelhantes. Porém, a questão afirma não que eles são semelhantes, afirma que é preferencial a combinação de capecitabina com irinotecano e isso é falso. Por quê? Porque essa é uma combinação que deve inclusive ser evitada e essa é uma recomendação da SBOC, está lá na diretriz. Por quê? Porque é uma associação que traz muito evento adverso gastrointestinal. A gente sabe que o Xeloda, assim como o irinotecano, tem como principal evento adverso diarreia. Então imagina a combinação deles. Então não é preferencial, inclusive deve ser evitada. Porém, se a questão perguntasse sobre eficácia e taxa de resposta, seria verdadeiro que eles são semelhantes. Nos próximos itens, eu aproveito então para agrupar o B e o C. O B e o C vão falar sobre o rechallenge, a reexposição dos anti-EGFRs. Na letra B, ele fala que na recorrência após o uso de cetuximab, se você for reexpor a um anticorpo monoclonal anti-EGFR, é melhor trocar para panitumumab. E na letra C, ele fala que para reexpor ao anti-EGFR não há indicação de retestar o status RAS, uma vez que o status RAS selvagem ele é mantido de maneira uniforme ao longo da evolução da doença. E eu trago aqui para vocês dois dados, que é o Cricket Trial. O Cricket foi um estudo publicado no JAMA em 2018, é um estudo fase 2, que avaliou 28 pacientes com câncer coloretal metastáticos sem mutação do RAS e do BRAF. Esses pacientes, eles tinham recebido na primeira linha irinotecano e cetuximab, na segunda linha oxaliplatina e bevacizumab, e a pergunta era qual é a taxa de resposta se eu reexpor numa terceira linha a irinotecano e cetuximab. E o que o Cricket encontrou é que a taxa de resposta a uma reexposição a irinotecano e cetuximab foi de 21%. Então, há sim uma taxa de resposta ali nessa reexposição, mesmo sem trocar o anti-EGFR com o cetuximab. Esse outro estudo é um pouco mais novo do que a questão, é um estudo da Nature, que é o Crohn's, em que é um estudo de fase 2, que avalia pacientes que vão para um rechallenge, ou seja, uma reexposição com panitumumab. Ele então seleciona pacientes, foram 52 pacientes, que tinham o status de RAS e BRAF, que era então sem mutação, o wild type, e
ele retesta através de biópsia líquida. Então faz a biópsia líquida para pesquisar a mutação do RAS e do BRAF e olha só que surpresa, 31% dos pacientes que tinham antes um RAS e um BRAF selvagem, eles passam a ter RAS e BRAF mutado. E isso analisado por biópsia líquida. Então, mesmo em 2019, em que era necessário ali uma rebiópsia, né, talvez do tumor, essa alternativa ela tá falsa, porque é necessário sim, numa reexposição, retestar o status RAS, porque a gente tem uma mudança nesse status RAS, e aí você pode até poupar o paciente de uma toxicidade, né? Ou seja, não reexpor se esse paciente ele tem uma mutação, e aí não vai ter efeito ali o anti-EGFR. A letra A, ele vai afirmar que a capecitabina merece ajuste de dose na dependência do clearance de creatinina. E vejam só, é a afirmativa verdadeira. A gente vê aqui que quando o clearance de creatinina é acima de 50, você não precisa de ajuste de dose. Porém, se tiver entre 50 e 30, você faz uma redução de 25% da dose, ou seja, administra apenas 75% da dose que você administraria. Já se for menor que 30, o clearance de creatinina do paciente está contraindicado a administração e a gente tem então aí a resposta da questão, que foi aqui como eu seleciono para vocês a letra A, né? Então, assim que fazer ajuste de dose da capecitabina a depender do clearance. A próxima questão foi uma questão que caiu no TEOC em 2022. Ele afirma que uma mulher de 75 anos, sem comorbidades, foi diagnosticada com adenocarcinoma de cólon direito, e aqui fui eu que destaquei isso para vocês. Necessita iniciar tratamento paliativo pela presença de metástases hepáticas e pulmonares, mas que são de pequeno volume tumoral e a paciente está oligossintomática e tem performance status ECOG 1. A pesquisa de variantes somáticas do RAS, NRAS e BRAF não revelou variantes patogênicas em RAS e NRAS, mas revelou a presença do BRAF V600E. A imunistoquímica para proteínas dos genes de reparo não revelou perda da expressão das proteínas de reparo do DNA. A paciente, então, iniciou a primeira linha com Folfox e bevacizumab, com resposta parcial na primeira avaliação, mas depois a paciente progrediu. Tá? Progressão das lesões anteriores e surgimento de carcinomatose peritoneal com 5 meses do tratamento da primeira linha. Então, o que é que a questão quer? Nesse cenário, com base na melhor evidência científica, qual é o melhor tratamento para uma paciente, então, na segunda linha, com a mutação do BRAF V600E? E a gente tem aqui que a diretriz da SBOC coloca que na segunda linha, a opção terapêutica é o encorafenib mais cetuximab, e ela coloca aqui a opção mais ou menos binimetinib, né, que é uma combinação que ainda não está aprovado, né, pela Anvisa, essa associação, ou vemurafenib com irinotecano e cetuximab. E se fosse a primeira linha, a pergunta, eu trouxe aqui para ficar mais completinho, seria folfoxiri mais bevacizumab, né, apesar que a paciente ali ele fala que estava oligossintomática, não precisava de muita taxa de resposta, ele acabou fazendo Folfox. Esses dados, então, que eu trago para vocês, então, é baseado no BEACON, né, que é um estudo, então, publicado no New England, que randomizou 665 pacientes para, na segunda linha, né, do tratamento, pacientes com mutação do BRAF V600E para receber encorafenib mais cetuximab versus folfiri mais cetuximab, e a gente viu um ganho de sobrevida global, né, de 9 versus 5,9 meses e uma taxa de resposta maior para os pacientes que receberam encorafenib mais cetuximab, e é o padrão e a resposta da questão ali, segunda linha, dos pacientes BRAF V600E mutados é encorafenib e cetuximab, tá? A terceira questão que eu trago para vocês aqui, ele fala também um caso clínico de uma paciente de 71 anos, sexo masculino, hipertenso diabético com história de infarto agudo do miocárdio há 8 anos. Apresenta diagnóstico de adenocarcinoma de reto com metástases pulmonares e hepáticas e ressecáveis há 20 meses. Perfil molecular demonstrou mutação Carras G12D, NRAS selvagem, BRAF selvagem e estabilidade de microsatélites. Recebeu em primeira linha Folfiri e bevacizumab, segunda linha Folfox mais bevacizumab. Encontra-se atualmente na terceira linha com regorafenib e apresenta uma boa performance status 1, com queixa de fadiga grau 2 e exames recentes revelam progressão hepática em adrenal esquerda. Sobre a medicação mais indicada para o paciente na quarta linha, é correto afirmar que.
E a gente tem aqui nos itens: a pesquisa de polimorfismo DPD deve ser realizada antes do seu uso. Deve ser evitada em pacientes coronariopatas pelo risco de vasoespasmo coronariano. Diarreia é o evento adverso mais comum. É um inibidor da timidilase sintetase. Então vejam que para responder a questão, eu tinha que saber qual que era então a indicação ali para a quarta linha dessa paciente. E aqui eu trago para vocês, né, a questão então, ela estava falando aqui do estudo, né, que avaliou TAS 102 nos pacientes com câncer de colo refratários a partir da terceira linha, em que a gente observa ali um ganho de sobrevida global em relação ao placebo, tá? E a resposta da questão é que é um inibidor da timidilate sintetase e esse é o mecanismo de ação do TAS-02. Mas vamos analisar os outros itens. A pesquisa de polimorfismo de DPD deve ser realizada antes do seu uso. Isso aqui é falso, né? A gente sabe que a pesquisa de DPD ela está indicada antes do uso do fluoracil, tá? Já que o DPD ele está relacionado ali ao mecanismo de metabolismo da droga. Deve ser evitada em pacientes coronariopatas. Também ele está falando ali do fluoracil, né, por conta do risco de vasoespasmo coronariano. E na letra C afirma que a diarreia é um evento adverso mais comum. O evento adverso mais comum que a gente observa, né, no estudo RICORSE, que é o estudo que avalia o TAS 102, é náusea e vômito. Diarreia é um evento adverso que pode acontecer, é um evento adverso comum, mas não é o mais comum. Tá bom? Então essas foram as questões que já caíram, aproveitamos e em cima das questões revisamos bastante aí a segunda linha e eu vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau!